você ficar aqui com a gente. Não tem moleza aqui para você hoje não, já. Por favor. Bom, obrigada a vocês, meninos, por essa aula, né? Essa aula. Bom, gente, mais importante do que dizer que o cliente é o centro de tudo é fazer com que ele se sinta dessa forma, né? Até porque falar é fácil, o negócio é fazer. E melhor do que contar tudo isso é ouvir o próprio cliente, na verdade. Bom, para participar dessa mesa redonda que eu terei o prazer de mediar e que vai trazer a realidade nos processos de gestão de despesas e viagens, eu convido aqui ao palco a Érica Uitar, que é supervisora de Travel Expense da Embraer, e o Tércio Garcia, que é CFO e COO da Cengage. Sejam muito bem-vindos. Por favor, Tércio, vou sentar aqui. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, gente, o pessoal da produção percebeu que algumas pessoas estão sem o radinho. Então, quem quiser fazer uso do rádio para ouvir tradução simultânea, essas coisinhas, pode passar lá no credenciamento para pegar os rádios, tá? E depois para Desculpa, gente, nunca usei ponto, então eu estou falando aqui, o pessoal está falando, eu estou meio atrapalhando. Mas tem aqui os microfones na mesinha, é isso, pessoal? Já estão aqui com os microfones. Então, vamos começar. Vou fazer a primeira pergunta para a Érica. Érica, desde o início aqui do evento, a gente está falando de como melhorar a vida dos clientes, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente, como gestora de viagens da Embraer, quais os impactos das soluções da SAP Concur no seu dia a dia e no dia a dia da sua equipe. Olá, bom dia a todos. O Concur ele trouxe bastante melhorias aqui para nós, né? Não só para o dia a dia de sair do analógico e ir para o digital, não é um simples, vou tirar foto do recibo, né, e colocar na ferramenta. Para o usuário, ele ficou assim, na palma da mão, né? Então, o usuário hoje ele não precisa voltar de viagem para começar a fazer seu relatório, ele consegue fazer seu relatório durante sua viagem, durante um horário que ele está no trem, no avião, né? Então, ele já começa a fazer ali. Então, tempo para ele ganhou muito tempo com relação a isso. Né? Além da autonomia, né? Então, antigamente ficava muito na mão das secretárias para fazer, dos auxiliares, hoje fica na mão dele. Então, ele já faz, ele já começa, já explica e segue adiante, né? Para nós, o nosso dia a dia, para a gestão, eu tenho dados, né? Como a gente tem falado aqui, o Jean falou bastante sobre dados, né? E a frase eu adorei, tá, Jean? Quem não tem dados só tem uma opinião, né? E com dados a gente tem informação. E com as informações a gente toma as ações. Então, com o Concur, a gente pode simplificar a nossa política de viagem, né, porque a gente consegue comprovar, através dos nossos dados, das nossas informações, toda a governança, toda a ética que a gente manteve na nossa política. Então, eu não preciso criar gates, né, para travar minha política com 50 mil aprovações, né, porque eu tenho como comprovar para os meus stakeholders que a política está sendo seguida, que a empresa está economizando em viagem. Maravilha. Érica, conta para a gente aqui como é que a Embraer ela trabalhava a gestão de despesas e viagens antes da SAP Concur. Antes da SAP, cada site, cada filial, ela trabalhava da sua maneira, né? Então, a gente não tinha uma política global, então, cada um tinha as suas particularidades. No Brasil, era tudo manual, então a gente tinha até um sistema interno, mas os recibos tinham que ser tragos físicos, era entregue dentro de um que a gente chamava de SEDOC, onde guardava, né, os recibos. O funcionário escolhia o seu próprio aprovador no sistema. Então, assim, eu não tinha nada assim comprovando
seguir toda a política mesmo, né? Então, se ele tivesse fora da política, ele mesmo dizia: hoje eu estou fora da política, então eu tenho que colocar o provador para o meu diretor, né? Então, o sistema ele não me trazia essas facilidades que eu tenho hoje. Então, era bem arcaico. Bom, vou fazer uma perguntinha agora para o Tércio. A Cengde, estou falando certo? Cengde é uma empresa focada em educação, né? Como é que eram os processos antes da SAP Concur e como é que ficou depois que a solução foi implementada, Tércio? Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos. Obrigado, Jean, pessoal da SAP. Parabéns pelo evento. A Cengage eu vou explicar um pouquinho, porque a Embraer não precisa explicar, mas a Cengage é melhor falar um pouquinho. É uma multinacional norte-americana focada em soluções educacionais, na produção de conteúdo educativo, tanto para a área acadêmica, universitária, e mais reconhecidamente na América Latina, onde nós atuamos hoje, com ensino do idioma inglês, numa parceria com a National Geographic Society, onde nós temos a marca National Geographic Learning, de produção de material para ensino do idioma inglês. A empresa, além de produzir esses conteúdos, logicamente, tem uma equipe de vendas no Brasil, no México, em outros países, que tem que viajar para poder promover esse produto. É muito similar, de repente, ao que é a indústria farmacêutica, em que você visita, nesse caso, para conhecer a instituição, para falar com os professores, com o corpo acadêmico, muitas vezes deixando uma amostra do nosso produto. Então, essas viagens, no passado, eram exatamente como a Érica menciona, tudo muito manual, tudo na base do documento físico. A contabilidade, nós não somos muito criativos, né, os contadores. Então, a gente exige, né, os controles, a papelada e tudo mais, mas era feito sem essa padronização, era um tempo gasto muito importante em resolver dúvidas, né, em dirimir dúvidas, em entender aquilo que podia, aquilo que não podia. E, com a implementação do Concur, a gente teve uma mudança muito grande, não só do ponto de vista dos controles internos, no ponto de vista de facilitar a implementação de uma política padrão, que fica já registrada automaticamente, que ajuda com alertas, não é? Quando a gente tem uma situação que está fora da política, e a resolver mais rápido esses problemas para a questão de auditoria, para a questão de arquivo e para o fluxo todo também de aprovação, como também já foi mencionado, muito mais fácil para todos que participam da cadeia. E, do ponto de vista do usuário, a experiência, né, muito melhor, porque hoje, com o uso do aparelho celular, é possível capturar todas as imagens, já preparar o relatório enquanto no meio da viagem e tudo fica realmente mais fácil. Logicamente que eu aprendi hoje aqui, já que tem possibilidades de melhoria, né? Sempre. Tércio, continuando com você, quais são os maiores desafios para as empresas implementarem um compliance para todas as áreas? Acho que vale a distinção, quando a gente fala em compliance, existe o compliance, esse interno, digamos, as normas e políticas que a empresa prepara no intuito de gerenciar riscos, de otimizar o valor agregado e essa questão toda. E existe o compliance mais duro, digamos, que é o compliance da contábil, fiscal, compliance a LGPD, preocupações com cybersecurity. Então, só separando um pouquinho, logicamente que essa parte do compliance mais dura, mais institucional, a gente tem que pensar nele como algo que é intransigente, né? Ou seja, aí não tem flexibilidade, nós temos que garantir que as políticas relacionadas a viagens ou a qualquer outro tema da empresa estão aderentes ao compliance, às normas e legislações vigentes em cada país naquele momento, e assegurar que isso aconteça. Por outro lado, a gente tem esse compliance mais interno, que talvez a gente possa chamar de controles, né? Então, nessa parte dos controles, a gente pode ser mais flexível, e é muito importante, como foi falado aqui também anteriormente, conhecer a empresa, conhecer o negócio, a realidade dos usuários, em que localidades eles estão, porque às vezes a gente tem o costume de decidir lá do headquarters, né? E achando que
em qualquer rincão do país, aí a gente vai ter o mesmo nível de acesso à internet e questões desse tipo que não são a realidade. Então, nessa outra parte de compliance, é muito importante educar as pessoas, né, ter um treinamento constante, políticas claras, como foi falado aqui, assegurar que essas políticas são conhecidas, são entendidas, que existem esses treinamentos, e repassar isso para toda a organização e, com frequência, fazer uma atualização, uma revisão das políticas e também do entendimento de toda a equipe. E, inclusive, incluir isso na chegada dos novos colaboradores, ou seja, desde a entrada já saber que é assim que funciona e é assim que são essas políticas, no caso de viagens e despesas, relacionadas ao compliance interno. Maravilha, Tércio. Bom, Jean, o que a SAP Concur vem trazendo de novo para sanar essas e outras dores dos clientes? E quais são as tendências para a gestão de despesas e viagens, né? Então, vou começar só dizendo uma coisa. Antes de entrar nessa área de gestão de despesa e viagem, eu trabalhava na área financeira, sistema financeiro. Onde o backbone da indústria financeira mundial, trabalhava na empresa que gerencia esse backbone, é uma coisa extremamente estável. Padrão de mensagem, tem todo um aspecto transacional, às vezes complexo, incluindo múltiplos bancos e tudo mais. Mas quando eu descobri a complexidade do ecossistema de viagens, para mim foi um choque. E todo mundo sabe aqui da complexidade do ecossistema de viagem. Muda o tempo todo. Uma semana agregador 1, semana seguinte mudou de nome, semana 3 foi comprado, semana 4 não é mais esse que você quer, semana 5 não se conecta mais, semana 7 chega com a conexão. É um inferno. Então, eu acho que poucas pessoas, eu acredito, têm ciência, que não fazem parte dessa indústria, têm ciência dessa complexidade. Nem vou falar do produto. Você entra num avião, não tem duas pessoas no avião que pagaram o mesmo preço, tá? Então, é um ecossistema muito complexo, extremamente dinâmico. E aí, como que a gente pode tentar aliviar essa dor? Você falou de comunicação também, que eu acho que é um ponto super importante. E você vai adicionar em cima desses desafios, eu vou dizer, clássicos que a gente teve esses últimos anos, o pós-pandemia, com cancelamento de viagens, inflação, preço mais e mais alto, renegociação mais complexas, mais complicadas. E, ao mesmo tempo, uma empresa que, num contexto econômico, aí a gente vai ter um papo sobre isso depois, um contexto econômico desafiador, o gestor de viagem tem que conseguir também cuidar do bottom line e da expectativa de viajantes que mudou porque agora trabalha de casa. Aí o negócio gerencia as viagens de maneira diferente. Então, qual é a nossa contribuição agora nesses últimos meses e quais são as inovações que estão chegando? Primeiro, eu falei de conteúdo, trazer mais conteúdo. Ter essa possibilidade de trazer mais conteúdo na plataforma. Mais uma vez, o Omnibus está chegando, a gente vai trazer mais conteúdo com mais frequência, porque realmente um ponto-chave do negócio. Informação, você traz mais conteúdo, você tem que ter certeza que a pessoa possa comparar. Tá? Traz conteúdo da fonte 1, fonte 2, fonte 3, tem que ter um nível de detalhe e uma apresentação que permite ao viajante, de maneira simples, entender o que está sendo oferecido para ele. E para quem viaja não é necessariamente fácil de entender isso, tá? Comparar, seguir as orientações e achar de maneira simples o que é a melhor escolha para ele e para a empresa. Segundo ponto, expectativa do viajante é claramente ter produtos mais fáceis de usar, comunicação facilitadas, gestão de mudança mais facilitadas. As pessoas são mais exigentes agora numa era, né, onde você vê as empresas que, eu vou dizer, tem uma consumerização da TI, né, há muito tempo já, então os viajantes têm uma expectativa. A experiência que eu tenho que ter na empresa deve ser a mesma que eu tenho com a última versão do não sei que provedor, que não tem que gerenciar toda essa complexidade e todos os desafios de compliance, né? A indústria está
está cheia de histórias, né, no passado com problema em relação com isso, e esperar uma experiência comparável com a ferramenta que ele tem na empresa. Então, a Concur traz agora uma nova versão do Travel, né, que a gente chama lá dentro do grupo T2. Então, uma interface completamente remodelada, nova, melhor integração do módulo de request. Ela está ao nível ou superior a qualquer outro provedor de travel que você vai achar na internet, lá, eu vou dizer, fora do mundo corporate. Tá? A gente está no mesmo nível ou além. Ela vai também melhorar em termos de suporte a questão de acessibilidade, né? Pessoas com algum tipo de desafios em relação com vista, enfim, esse tipo de desafio. Então, realmente, questão de usabilidade, de conteúdo vai melhorar muito. Terceiro desafio, que é um desafio novo, mas estava lendo outro dia um estudo da Deloitte falando que eu acho que 44% do gestor de viagem nos Estados Unidos acha que eles vão ter que diminuir a quantidade de viagens de 20% para conseguir atingir as metas de emissão de CO2. Então, isso é outro desafio para a indústria. E como que a gente vai tornar essa indústria mais sustentável? Começa nas empresas fazendo escolhas que sejam escolhas sustentáveis. Então, o concurso também vai trazer essas informações, módulo de cálculo de CO2 e tudo mais, e ter a possibilidade de incluir isso nas políticas. E o último ponto, eu falei do ambiente econômico um pouco desafiador, dessa questão de inflação, de renegociação, a gente fala, os dados é primordial. Então, ter essa gestão estratégica, relatórios que vocês precisam, os dados para renegociar, negociar, entender padrão de negócio, é fundamental para conseguir gerenciar seu programa de viagem da melhor forma possível. E aí, a gente está chegando daqui a algumas semanas com alguns casos de uso de inteligência artificial, do que todo mundo escutou, ChatGPT, né? Não somente na questão de dados, mas em algumas questões, eu não posso divulgar muito, desculpa, mas em algumas questões de comunicação e de política que você mencionou, eu acho que vai ser um game changer. Tá? E aí eu não conheço nenhuma outra solução hoje no mercado que vai propor esse tipo de interação para o viajante. A gente está super animado com essa novidade. Maravilha, maravilha, Jean. Aliás, queria abrir um parênteses aqui e dizer que seu português é belíssimo. Não sei se teve professor aí ou se você já mora no Brasil há muito tempo, mas seu português está maravilhoso. Não, casei com brasileira. Então está explicado. Aí não tem jeito. Ou você fala ou já era, né? Na verdade, eu pulei uma pergunta para a Érica, até por isso acho que não fez... A hora que eu perguntei para o Jean, eu fiquei assim, nossa, tá estranha essa pergunta. E aí você me corrige, assim, eu não sei se o Jean já respondeu por você, mas eu vou refazer a pergunta, se você achar que tem alguma coisa para complementar, Érica, por favor. Que é, assim, a gestão de viagens é um trabalho muito complexo, né? Além de envolver outras áreas da empresa. Quais são os maiores desafios para a gestão de viagens atualmente? Bem, o Jean já respondeu metade da pergunta, isso é bom. Me poupou um pouco de tempo. Né? Eu acho que assim, um dos grandes desafios é todo gestor de viagem, eu acho que ele fica entre uma corda bamba, né, num cabo de aço até, entre atender as necessidades do seu viajante, né, o que ele quer, o que ele precisa, versus a empresa, né? Então, viagens é despesa, né? Então, assim, a gente também precisa economizar para a empresa. O que os nossos stakeholders querem, né, de nós, né? Então, a gente sempre tem que achar esse equilíbrio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Como já falou, a gente tem milhares de fornecedores, né? Então, nós temos os sistemas, nós temos os hotéis, nós temos as companhias aéreas, carros, restaurantes, etc., né? E, às vezes, assim, a gente faz um trabalho muito bem até um ponto. Aí chega lá no check-in da companhia aérea, dá um problema. O problema é do sistema, o problema é da gestão de viagem, o problema, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar trabalhando com essas expectativas, essa realidade. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Tem muitos intermediários no processo até esse viajante chegar ao seu destino e retornar, né? E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Eu acho que a gente, como
gestora, a gente tem que ter um olhar estratégico. A gente tem que fazer a ferramenta trabalhar por nós, o operacional. E a gente olhar o estratégico. Maravilha, Érica. Peço desculpas por ter pulado a pergunta. Agora vamos lá, Tércio. Quais são as melhores práticas para realizar uma gestão de processos e finanças de maneira mais eficaz e estratégica? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como a Cengage atua nesse sentido. Muito bom. Eu acho que, primeiro de tudo, é preciso conhecer o negócio em que se está inserido, em que se opera. Quem são os clientes? Quem são os fornecedores? Quem são os parceiros de negócio? Quem são os competidores? Qual uso é dado ao seu produto ou serviço? E conhecer para quê? O propósito maior e principal é entender aonde a organização gera valor, né? Não só valor econômico, mas valor em geral. Econômico é muito importante. E, eventualmente, entender também que partes do negócio não geram valor, né? Para daí definir estratégias, definir ações e, com isso, assegurar que as pessoas, né, que a organização toda entenda e conheça isso e tenha isso muito bem alinhado. Uma vez feito isso, aí você passa a definir quais são os KPIs, as métricas, os objetivos financeiros e de longo prazo e até de mais curto prazo da empresa, de forma a levar a organização nesse sentido e que os processos, então, né, e a gestão possa acompanhar toda essa dinâmica e que as pessoas estejam conectadas, que seus próprios objetivos pessoais tenham alguma conexão com aqueles objetivos maiores. Feito tudo isto, eu acho que a gente pode e deve falar de tecnologia como um grande facilitador nesse processo. Então, a gente vai encontrar nessa jornada muitas oportunidades. E aí é onde a tecnologia vem com muita força, com muitas possibilidades, e ao ter feito esse exercício, percorrido esse caminho, a gente chega na hora de decidir por uma ferramenta, por uma tecnologia, muito melhor preparados, e tem uma chance muito maior de escolher algo que, de fato, vai levar ao resultado desejado. Então, aí a tecnologia tem muito a oferecer, mas talvez a dica é essa, é assegurar que faça esse caminho antes para quando chegar na decisão de tecnologia, estar muito bem alinhado com aquilo que é preciso para melhorar a gestão dos processos. Maravilha, Tércio. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para todos vocês, que é... Tcharam! Essa é pegadinha. Quais são as verdades na gestão de despesas e viagens que ninguém conta? Érica, eu vou começar por você. Acho que a primeira verdade é que toda resposta em viagens depende. Comprar hoje é mais barato que amanhã? Depende. Então, meu chefe que brinca comigo, ele falou assim, tudo você responde depende? Eu falei, depende. Depende onde você vai, depende de que hotel que você vai ficar, o que você vai fazer, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu sempre brinco, né? E eu sempre brinco também, eu tenho vários jargões, né? A minha equipe brinca que eu tenho várias frases que eu comento durante o dia, né? Que viagem, cada mergulho é um flash. Então, cada dia é diferente. Então, cada dia você precisa pensar diferente. Então, a flexibilidade é importantíssima, né? Então, assim, o viajante, que ele está lá do outro lado do mundo, é ele que está viajando, é ele que está no hotel, é ele que está fora da casa dele. Eu não posso ser preto no branco, né? Eu não posso, assim, a política diz isso, ponto final é desligar o telefone e deixar ele lá resolver sozinho o problema dele, né? Não, a gente precisa ser flexível, né? Então, acho que, assim, o mundo ele é colorido, né? Então, acho que é uma das grandes verdades, né? A flexibilidade, acho que está aí. Quem gostaria de falar, Tércio? Bom, você falou que não era para falar do que não pode falar, mas então eu vou falar. Uma das verdades, eu acho que e aí um pouco do ponto de vista de compliance, de finanças e tal, de auditoria, a questão das fraudes, né? Ou tentativas de fraude, onde um sistema, uma solução como o Concur pode te ajudar bastante. Talvez contar um caso aqui inusitado,
pelo menos para mim foi inusitado, de que um funcionário apresentou no reembolso a compra de um sapato, de um par de sapatos. E não era qualquer par de sapatos, era aquele par de sapato dos sonhos, né? Ou seja, de um valor bem... E aí nós fomos questionar o que tinha acontecido. E ele disse, não, é porque, como eu tive que comprar a tarifa mais barata, por exigência da empresa, da política e tudo mais, eu tive que levar só a mala de mão, né? No avião, não pude embarcar, não dava para levar sapato. Eu cheguei lá no local e tive que comprar o sapato. Então esse foi um dos casos, e logicamente a nossa pergunta em seguida foi, e para voltar, como é que você trouxe o sapato? Era um sapato e aí que era dobrável, já né? começou a desmontar um pouco a história. Então, tem isso, tem as questões de tentativas de fraude, tem as questões de, às vezes, de julgamento daquilo que é justo. Às vezes o colaborador disse, não, eu tenho que fazer a viagem por conta da empresa, então eu tenho o direito, né? Eu posso me dar esse direito de... Não pode, porque se a política diz que não pode, tem que estar alinhado com aquilo. Então, existem essas questões também, que a gente trata através dos alertas, através do sistema e também da política, da comunicação, e pedindo que os colaboradores, na dúvida, né, se devem comprar um sapato quando chegar no destino ou não, perguntem antes de fazê-lo, né? Jean, por favor. Eu não sei, é uma questão complicada, mas voltando ao meu background financeiro, desse backbone financeiro, eu acho que ainda tem uma indústria onde tem muito a fazer, em termos de padronização de protocolo, em termos de padronização de como que as coisas funcionam, em termos de introduzir mais tecnologia, mais análise preditiva, coisas que já existem em questão, por exemplo, de cadeia de suprimentos e tudo mais, mas que na indústria de viagem ainda não. A gente está muito preso a coisas que não funcionam muito bem, a Érica estava dando esse tipo de exemplo, e aí tira um pouco a atenção dos aspectos potencialmente mais estratégicos. Mas não só para um cliente, eu acho que para uma indústria toda teria como melhorar as coisas. Dentro de um contexto onde tem essa questão de sustentabilidade, dentro do contexto onde tem um pós-pandemia complexo, né? Muito remanejamento de voo, falta piloto, falta tudo. E às vezes estou pensando que tem ainda bastante passos a dar na indústria como um todo para ter uma gestão e processo que seja mais... que fluem mais, eu diria, de maneira mais facilitada e que dá mais instrumentos para cada operador dessa cadeia de indústria trazer uma eficiência, uma experiência melhor. Realmente, viajar hoje, eu viajei esse verão, é complicado. Eu viajei de Montreal para o Brasil, não viajei de Montreal para um país mais longo, aí outro continente, ou de repente... eu não sei, um país da África que tem menos infraestrutura. Hoje é bem complicado. E eu acho que, às vezes, em termos de tecnologia, a indústria como um todo poderia ainda dar mais passos para frente. E nosso objetivo com o SAP Concur, a gente vai ter muitas inovações chegando, e eu espero que a gente vai poder se reencontrar daqui a ano que vem, daqui a 2, 3 anos, e falar como essa situação evoluiu pelo melhor, na indústria como um todo. Maravilha. Gente, queria saber de vocês de que maneira tecnologias como a inteligência artificial, elas podem auxiliar nos processos do dia a dia, tanto na área de finanças quanto em gestão de viagens. A inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Ela chegou, ela vai ficar. Eu acho que ela vai ajudar muito. Eu acho que um ponto importante que a gente tem conversado bastante aqui, né, é comunicação. Então, a informação chegar no momento que ela precisa chegar para o viajante, né? Então, assim, é importante ele ter noção da política, é importante ele ter conhecimento de tudo isso, mas hoje a gente quer as coisas imediatas, então a gente não quer procurar, a gente quer a informação ali, na hora. Então, na hora que eu preciso dessa informação. E eu acho que a machine learning, a inteligência artificial vem nos ajudar muito nesse ponto, né? Então, assim, é um ponto importante. Outra coisa que eu gostei do Jean falando, né, das novas tecnologias em viagem, eu acho que, assim, os OBTs corporativos
a tecnologia deles, que hoje a gente vê no mercado, ainda é muito inferior ao que a gente vê por lazer. Né? Então, eu acho que, com essas tecnologias vindo, a gente chegar perto para ter essa experiência que, quando você faz uma viagem de lazer, você consegue ter. Hoje, no corporativo, você não tem. Né? Então, eu fico muito feliz com essa notícia, que eu acho que é coisa que a gente é muito cobrado, que os viajantes nos questionam. Mas quando eu faço a minha viagem particular, eu consigo fazer assim, assado. Por que aqui eu não consigo? Né? Então, eu acho que aproximar isso, ou melhorar, eu acho que é um ponto essencial, né? Porque a gente está falando de experiência. Né? Então, assim, ter a experiência do viajante, facilitar a vida dele, né? Ser easy para ele buscar a sua viagem, para fazer a sua prestação de contas, é o que ele espera de nós. Né? Então, a preocupação do viajante quando ele viaja é fechar o negócio. Né? Ele não tem que estar preocupado com como viajar, ou preocupado se o aeroporto vai estar cheio, se ele vai ter uma viagem saudável, não. Né? Então, essa não tem que ser a preocupação dele. A preocupação dele tem que ser o negócio. Né? Então, acho que a tecnologia vem nos ajudar aí, melhorar a experiência do viajante. Inteligência artificial, uau! Generativa ainda agora, para complicar mais um pouco. Acho que pode nos ajudar de várias formas. Na Cengage nós estamos proibidos de usar o chat GPT, porque nós produzimos conteúdo. Então, se algum de nós tiver a grande ideia de colocar o nosso conteúdo no chat GPT, acabou o nosso negócio. Então, foi criada uma instância interna, que é o Cengage GPT, onde a gente pode, então, fazer algumas experiências. E a verdade é que tem muitas possibilidades. Um exemplo recente do nosso grupo de finanças foi pedir ao Cengage GPT que ajudasse a revisar e melhorar uma mensagem para o corporativo nos Estados Unidos, explicando uma questão de tributos, CMS, IPI, PIS, COFINS, imagina, né? Então, assim, e realmente veio uma resposta que ajudou um bocado a melhorar aquela comunicação. Também descobri recentemente, não sou de tecnologia, mas estou próximo de alguma forma, de que o sistema às vezes tem alucinações, não é isso? Não se pode falar que ele comete erro, porque ele não tem intenção. Então, ele tem alucinações e pode dar informação equivocada. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Do ponto de vista de viagens, um exemplo também recente, eu estive há 2 semanas na nossa operação no México e fiz uma visita ao nosso centro de distribuição, que fica afastado da cidade do México. E é mais ou menos 1 hora de caminho. Então eu usei o quê? As ferramentas que a gente conhece de tecnologia. A previsão do tempo, por quê? Porque era uma semana que tinha muitas chuvas lá, teve alagamentos importantes em toda a cidade, inclusive parando até o aeroporto num dia lá específico. Então usei a ferramenta para ver como é que estava a previsão do tempo, para mais ou menos calcular que hora eu deveria sair de lá, para tentar evitar a chuva da tarde. Usei o Waze para saber quanto tempo eu ia para poder planejar a agenda. Eu fico imaginando que talvez isso pode ser algo que a inteligência artificial pode te ajudar a preparar um itinerário, a melhorar esse itinerário, a dar sugestão de locais para refeição, esse tipo de coisa. Então, acho que as possibilidades são muitas. Maravilha. É a questão por exemplo, explicação de política de viagem, questionamento de política de viagem. Isso um negócio onde a inteligência artificial poderia ajudar muito, né? Questão de... Eu quero sugestões. O sistema me conhece, sabe como eu viajo, quais são minhas companhias favoritas, meu voo favorito. Eu sou um pouco esquisito, gosto de viajar num avião específico. Então, vou escolher os preços aí e vou ver quem viaja com meu avião favorito. Eu tenho uma razão para gostar mais desse avião do que dos outros. Então, por exemplo, cheguei no Brasil, eu busquei, não vou passar por Chicago, porque por Chicago eu tenho esse avião. Eu não tenho esse avião para Atlanta. A razão é 2 horas a mais. Não me importa, quero esse avião. Então, isso o sistema pode me dar essa sugestão. Eu poderia ser mais... eu vou em São Paulo num evento terça. Quais são as propostas? Não, eu sugiro você sair domingo, tentar o voo, preço bom. Você não esqueça que quinta é feriado, né? Que eu esqueci, aí estou aqui, tudo bem, poderia ter voltado ontem. Enfim, eu acho que na sugestão do viajante,
vai ser uma coisa que vai mudar a vida do viajante, né? O que fazer em uma situação determinada, ter esses large language models, esse tipo de negócio, ChatGPT e tudo mais, vai ajudar muito na comunicação, na explicação, na gestão da mudança, que é um desafio grande para a área de viagem. E tem todas as questões também de machine learning, que a gente já usa, né, no reconhecimento de recibo e tudo mais, mas análise preditiva, análise de trends. Tal área de negócio está gastando mais em tal região. Será que eu tenho que negociar um negócio específico de hotel, de não sei o que, nessa região? Então, tem muitos insights, eu acho, que essa inteligência artificial vai trazer, e muita facilidade para o viajante, a área de viagem interagir e facilitar a vida do viajante, que hoje realmente a vida do viajante, mas também do gestor de viagens, é complicada. Tudo isso está chegando, a gente está trabalhando nisso. Em outubro, a Concur vai divulgar 4 casos de uso que realmente eu acho que são bem surpreendentes e muito bacana. Então essas coisas estão chegando. Maravilha, Jean, Érica, Tércio, agradeço muito o papo de vocês, foi muito elucidativo.